Recentemente, numa reunião do Centro de Letras do Paraná, eu disse que eu fazia parte da legião estrangeira daqueles que moravam no Paraná. Porque vira e mexe a gente apenas ouvia falar na cultura paranaense, paranista, como sendo daqueles que nasceram no Paraná. É um direito que qualquer tribo, grupo, qualquer pessoa pode arrolar para si, tá? Desde que tenha alguma razão para isso, tem alguma base. E a formação de guetos, grupos, etc., é uma rotina. É mais ou menos o que eu sentia, às vezes, sendo blumenauense. Afinal, minha família era do litoral de Santa Catarina, para ser mais exato, Laguna e Florianópolis. Eu tinha nascido lá, apesar da minha mãe estar grávida quando saiu de Florianópolis. Me criei lá. Mas Blumenau era um paraíso, era um lugar muito especial. É muito difícil imaginar outro semelhante. Primeiro, pela própria criação da cidade. Um filósofo, Dr. Hermann Otto Blumenau, com Fritz Miller, etc. Em segundo lugar, a maneira como Blumenau foi organizada. Lá eu vim a saber que existiam fazendas depois que eu saí de lá. Blumenau não tinha fazenda, tinha lotes, tinha roças, tinha uma organização que um filósofo preocupado em criar uma cidade perfeita, talvez, na América do Sul, assim decidiu. E que natureza, gente! Clima subtropical, úmido, Vale do Itajaí. Eu vivi lá quando Blumenau, na década de 40, 50 e até 60, era um conjunto de propriedades, de empresas, de indústrias, no meio de uma floresta colossal, de uma fertilidade incrível. 1 metro quadrado de terra em Blumenau tinha uma riqueza biológica que muitos países do hemisfério norte não têm. Afinal, aliás, quem conhece esses países gelados conhece também a monotonia de uma natureza homogênea. É pinheiro, 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 gelo, 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 gelo. É o mesmo tipo de a tundra, sei lá, é tudo igual. Lá não. Blumenau era fantástica. E eu e a minha irmã, Sônia Maria, eu me lembro até, eu acho que o dia que ela nasceu, eu estava no colo de uma empregada, perguntei para ela, pela mãe, ela estava andando em frente ao Cinebush, aquele lusco-fusco, e ela disse que a mãe estava no hospital. E assim, eu nasci e me criei ao lado da Sônia Maria. Nós dois convivendo com a diversidade sexual e com a diversidade natural de um lugar esplendoroso. Naquela época, nós pegamos cachumba, catapora, varicela, verminose, cáries que eram tratadas com aquela broca antiga que a gente queria morrer. Conhecendo todo mundo de Blumenau, o pai era filho neto de eletricistas, a lojinha dele, consertando o rádio, cuidando de uma equipe de eletricistas, vendendo o que podia.
E a gente saía, fugia, não é que fugia. A mãe trabalhava o dia inteiro, o pai também. A gente vivia solto pelas ruas, pelas florestas, margem de rio, andando por Blumenau para todo lado. E naquela época, eu e a Sônia, rotineiramente íamos visitar o seu Foster, que morava lá na 4 de fevereiro, e era sapateiro, um senhor obeso, relativamente gordo, sempre com martelinho, trabalhando. Era uma pessoa encantadora, tão apaixonante, que a gente ia lá só para ver o trabalho dele e conversar com ele. E numa das vezes ele disse, olha, quando eu vim para cá eu pegava aqui peixes enormes em todos os ribeirões. Hoje não tem mais nada. Por quê? Porque surgiram as tecelagens. E resultado, Ribeirão da Velha, Garcia, se transformavam em riachos coloridos, em função da tinta que era solta pelas fábricas. Foi até com entusiasmo que uma vez num riacho lá, na Garcia, afluente do Ribeirão Garcia, eu vi as piavas, como a gente chamava, enormes. Olha que coisa estranha, impressionante os cardumes. Apesar até da tinta, a gente ainda pegava cará. Meu primeiro peixe foi desse tamanho, nunca mais. Um cará. Me assustei quando eu peguei, porque puxei o anzol e ele veio. Então, Blumenau era assim. A gente ia lá para o Bom Retiro, pelo morro. Lembra uma vez que a gente foi, a mãe disse que pisou em cima de uma cobra. Era noite, ninguém usava carro, não existia esse troço de carro. O carro era um luxo, assim, muito grande. A gente ia a pé para qualquer lugar da cidade, a pé ou de bicicleta. Nem ônibus existia. Cidade escura, via as estrelas, ouvia o barulho dos pássaros, sapos, de tudo. Lembro uma vez que, por uma razão qualquer, na década de 40, o quintal da nossa casa, que tinha 3 andares, porão mais 2, a gente levantou e estava cheio de sapo, sapo de todo tipo, né? Em frente ali, naquele quintal. Eu nunca vi um conjunto, uma sapolândia igual. Blumenau era fantástico, a gente vivia isso. Árvores gigantescas, florestas fechadas. Eu que era garoto sabia onde tinha pitanga, amora, trevo de 4 folhas que fechava. Como é que a gente fazia para a lagartixa sair do ovo, ovinho dela entranhado nos muros? A gente andava por aquilo tudo, né? Os terrenos baldios, onde tinha goiabeira, né? A gente ia numa casa de um amigo, do outro ia atravessando por riachos. Está tudo asfaltado, né? Carro para todo lado, um espaço miserável para o pedestre. Que diferença, gente. Aí eu fico pensando até como a juventude atual enxerga o mundo. Com certeza deve ver o mundo através de equipamentos eletrônicos e coisas assim, até porque elas são prisioneiras, são engaioladas. Nós vemos num mundo perigoso, principalmente aqui no Brasil, onde apesar das pessoas serem desarmadas, a força, mata-se mais gente, 4 vezes mais do que nos Estados Unidos, onde a compra de qualquer arma é liberada, na maior parte dos estados. Então, nós estamos num país que tem algo errado, com certeza. Um país de poetas, que fica, ou burocratas poetas, talvez essa palavra mais correta para o Brasil. Corporações cínicas, entidades
secretas, discretas, explícitas, que mentem descaradamente. Infelizmente, esse é o Brasil que nós vamos pegar em 2016.